tema de hoje, planejamento. Você tem planejado a sua vida? Você já fez o seu planejamento para 2025? Você já pensou sobre isso? Bom, nós vamos falar algumas coisas e estudar algumas coisas sobre isso. Está chegando o final do ano. Tem gente que está feliz porque vai receber 13º, 14º. Tem gente que está feliz que vai sair de férias. Tem gente que está feliz que está começando um trabalho novo. Tem gente que está feliz que está sonhando em dezembro comprar um carro ou comprar uma casa. Legal, glória a Deus por isso. Mas e daí para frente? Você tem planejamentos para a tua vida? Eu desejo começar essa ministração lendo um texto muito interessante de um engenheiro que no passado escreveu algumas coisas relacionadas a planejamento. Ele escreveu assim: já imaginaram construir um arranha-céu com os detalhes todos guardados na memória? O tamanho exato de cada degrau de cada escada, a altura exata de cada pé direito, de cada porta, janela, largura dos corredores, elevadores, tubulações de água, energia elétrica, gás, telefone, internet, TV, ar-condicionado, detalhes de acabamento de cada ambiente, etc, etc, etc. Para isso, existe um projeto, um planejamento, onde se detalha cada item e evita esquecimentos graves, capazes de comprometer a própria realização da obra. Esta é a verdadeira dimensão da necessidade de planejamento para qualquer outro tipo de obra de qualquer área, e não é por acaso que vive-se ouvindo expressões do tipo projeto cultural, projeto social, projeto educacional, projeto político, projeto de vida, enfim. Planejar não significa apenas buscar o registro dos detalhes para evitar esquecimentos. É bem mais do que isso. Planejar é ordenar as ações, é estabelecer o passo a passo de maneira a se ter uma sequência lógica na realização de qualquer trabalho. Apesar de, até aqui, termos apenas arranhado o conceito pleno do planejamento, já se pode perceber a inoxirável necessidade de fazê-lo por escrito e o mais completo possível. Não é difícil entender que cada minuto consumido na elaboração minuciosa de qualquer projeto é capaz de economizar horas, dias, semanas, anos na fase de sua implementação. Um bom planejamento consegue minimizar todos os tipos de perdas de tempo, de espaço e de dinheiro. O tempo que se perde planejando é reconquistado com juros e correção monetária no momento de se dar a partida para a construção da ideia. A importância do planejamento é tal que, se não for feito, melhor será nem começar a realizar qualquer sonho. Melhor mantê-lo como sonho do que teimar e transformá-lo num pesadelo. Afinal de contas, na verdade, planejar acaba ficando mais barato do que improvisar compulsivamente. Achei interessante esse texto desse engenheiro, porque tudo que você faz na vida, principalmente esses grandes prédios, eles têm um projeto, um planejamento, como vai ser aqui, como vai ser ali, tamanho, medida, profundidade, extensão em altura. Para tudo isso existe um cálculo, e os engenheiros geralmente fazem isso. Tem, claro, uma pessoa que, você já deve ter visto isso, tem imagens e mais imagens na internet, que a pessoa foi construir um cômodo e de repente ele pensou na parede daqui, parede dali, parede de lá, emendar aqui e tal, colocar uma laje, mas ele não calculou o chão, o tamanho, o peso que ia suportar. Teve gente que colocou a laje veio tudo para baixo, porque ele não fez um planejamento. Tudo na nossa vida a gente tem que planejar. Por exemplo, os pilotos de avião, quando eles, antes de voar, eu estava vendo um vídeo esses dias na internet, achei muito legal, um piloto que faz São Paulo, Miami, às vezes São Paulo, Nova York, e ele estava dizendo que o voo começa 3 horas e meia antes.
e mostrou ele num café, numa lanchonete no aeroporto aqui de Guarulhos, ele com o seu laptop aberto, consultando vento, todas as informações que eram mandadas para ele se programar. Já tinha um plano de voo definido, como é que ele ia, por onde ir, por conta de tempo, por conta de espaço aéreo liberado, e ele estava ali, e ele estava mostrando, algumas coisas ele não podia mostrar, outras ele mostrou, como funciona um plano de voo. Não é chegar lá igual a gente faz, eu pego o carro, aí eu vou viajar, eu pego o carro, ligo e vou embora. Não, você faz um planejamento antes, mínimo que seja. Os navios, eles precisam de um planejamento, precisam de uma rota definida, e os comandantes, da mesma forma, eles recebem informação antecipada sobre tempo, sobre temperatura, velocidade dos ventos e tal. Ou seja, eu estou falando isso aqui porque está chegando o final do ano, e o próximo ano, a gente tem que planejar algumas coisas boas, para nós como pessoas, para a nossa família, e também para as pessoas que amamos, para a igreja do Senhor, a obra do Senhor. Enfim, segundo o dicionário, planejamento é criar objetivos, definir metas, remir o tempo, aproveitar as oportunidades, enfim, sentar e planejar. Muita gente perde dinheiro, perde tempo, porque ele não sabe planejar, ele não tem esse desejo, esse hábito de sentar e fazer um planejamento da sua vida. Tem muita gente que está se lascando, com licença da palavra, como diria o nordestino, né? Esse está lascado. Por quê? Porque ele não tem um planejamento financeiro, familiar, profissional. E eu quero falar sobre algumas questões relacionadas a isso nesta manhã, para a gente aqui aprender, quem sabe, algumas coisas, colocar em prática ainda nesse ano, para que 2025 seja melhor para você e para mim do que foi ou que está sendo 2024. Amém? A Bíblia está recheada de dicas, de ensinamentos, de promessas. A Bíblia fala sobre tudo: planejamento financeiro, planejamento familiar, planejamento profissional, planejamento espiritual. A Bíblia ensina isso. O problema é que as pessoas não gostam de ler Bíblia. Mas quem lê Bíblia diariamente e tal, por exemplo, está chegando o final do ano, a partir do mês que vem nós vamos deixar na portaria novamente aquele planejamento de leitura da Bíblia anual. Então, se você quiser ler a Bíblia inteira, e seria legal, né, como eu já disse aqui, não é uma condição para entrar nos céus, mas se fosse, repito, não é, mas se fosse, para você entrar no céu, você precisa receber Jesus como Senhor Salvador e ler a Bíblia inteira. Olha, tinha muita gente que não entrava. Porque tem crente que tem 20, 30 anos, não conseguiu ler a Bíblia inteira ainda. E Bíblia é um negócio que você tem que ler. Porque quanto mais você lê, mais você aprende. Aí, mas eu li hoje e amanhã. Amanhã Deus vai te dar uma outra revelação, um outro entendimento acerca daquele texto que você leu. Por isso que é importante ler. Falando sobre planejamento, Jesus falou sobre isso. É um texto clássico aqui da Bíblia, eu quero ler com você, você que trouxe a sua Bíblia. Livro de Lucas, capítulo 14. Glória a Deus. Nesse texto específico, Jesus especificamente está falando sobre o preço do discipulado. Quanto custa, entende essa expressão? Para seguir Jesus, para servir Jesus, para estar na presença dele, para continuar firme nessa terra. Jesus está falando com algumas pessoas, com os seus discípulos, e ele está citando isso. Aí ele cita um exemplo, para que eles possam pensar nesse custo do discipulado. Tá? Eu peguei parte desse texto, para a gente entender essa questão de planejamento. Lucas 14, versículo 28, glória a Deus. Lucas 14, 28, Jesus disse assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver
se tem dinheiro suficiente para completá-la. Versículo 29. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Versículo 30 dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Aí ele dá um outro exemplo, versículo 31. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? 32 e último desse que eu quero ler, ele diz assim: se não for capaz, ele enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Só até aí. O que Jesus está dizendo? Gente, você vai fazer alguma coisa, por exemplo, ser cristão. Tem muita gente, eu vou falar um pouquinho sobre o texto em si. Jesus está falando o seguinte: você quer me seguir? Lembre-se, Jesus sempre pôs uma condição: se você quiser vir após mim, se você quiser me servir, se você quiser me seguir, por exemplo, um deles ele fala assim: se você quiser me servir, me seguir, tome a tua cruz, negue-se a si mesmo e me segue. Se você quiser, você não é obrigado. Mas uma vez que você decidiu isso, é um negócio que você tem que pensar bem. Não é um negócio assim: eu vou receber Jesus, eu vou ser crente durante 5 anos. Aí depois de 5 anos, se der certo, beleza, se não der certo, aí eu vou para outra religião, eu vou para outra... Não, é um negócio que você tem que pensar. Receber Jesus é um negócio para o resto da sua vida e por toda a eternidade. Por isso que Jesus está dizendo: se você for construir, vou construir uma casa, primeiro eu vou planejar. Vou chamar um engenheiro, ele vai fazer um desenho, uma planta, e vou entender como é que funciona. Por exemplo, eu tenho X valor de dinheiro na minha conta comigo. Então eu chego no engenheiro e falo assim: eu quero construir uma casa, mas eu tenho tipo 500 mil reais. Tá, beleza. Aí ele vai falar: bom, então para você, que terreno que você tem? Não, eu preciso ver. Então você tem que comprar o terreno. Se você quiser construir uma casa, por exemplo, de 200 metros quadrados, você vai ter que gastar X reais. Você quer o quê? 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, você quer banheiro em todos os quartos, enfim, é isso que você quer? É isso que eu quero. Beleza, então você vai gastar isso. Ótimo. Bom, o que eu tenho não dá, então eu vou ter que juntar mais. Porque tem muita gente que fala assim: não, vamos começar, é igual comprar carro financiado. Tem gente que ora e fala assim: Deus, me dá um carro, Senhor, tem misericórdia, estou precisando de um carro. Aí Deus fala: tá bom, filho, eu vou te abençoar, eu vou te dar esse carro aqui, tá? É 1990, 95, mas está funcionando, filho. Para você tá bom para você começar. Aí ele fala: não, Deus sempre quer o melhor para mim. Então eu vou na loja e vou comprar um 0. Ainda mais agora na Black Friday. A Chevrolet está dando 25% de desconto. Você paga em 70 vezes. Aí o cara sai com o carro e uma Bíblia junto. Passa um tempo, ele não consegue mais pagar porque ele não planejou. Ele começa a construir uma casa, não dá certo porque ele não planejou. Ele não tinha dinheiro suficiente, tempo suficiente para dedicar para a construção. É exatamente isso que Jesus está falando para os discípulos, para aquelas pessoas. Vocês precisam pensar. Vocês precisam tomar cuidado. Tanto que na continuidade do texto, ele diz assim, versículo 33, não precisa abrir. Ele falou assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Jesus está falando sobre esse preço que existe para servi-lo, ou seja, é uma vida que eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Eu já falei aqui e repito: você que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, foi batizado, amém, glória a Deus, temos gente aqui assim? Amém. Meu irmão, já te disse, põe na tua cabeça, você não é mais desse mundo, você virou um ET espiritual.
Você agora serve a Deus. Você vai morar no céu se você permanecer firme. Então aqui você está de passagem. Você tem que planejar agora essa vida que você está vivendo diante de Cristo, viver de dia após dia, de fé em fé, de valor em valor, como diria aquela canção antiga, servindo ao Senhor e tal, porque você sabe que você vai morar com Ele nos céus. Você está de passagem, então não tem nada aqui que possa te prender. Eu estou falando isso em questão de bens e tal. Bom, irmãos, um dos segredos para crescimento é esforço. Pessoas que se esforçam, elas saem na frente. Ela faz um planejamento e ela se esforça para cumprir esse planejamento. Como eu disse, a Bíblia está cheia de histórias, textos. Um deles, acompanha aqui no telão, eu não sei se os irmãos acharam ali, na versão que eu coloquei da Bíblia, mas Provérbios 13:4 diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Você precisa se planejar. Eu já falei aqui algumas vezes no passado. Eu tinha um planejamento, uma palavra, uma profecia que foi me dada em 97. O pastor que esteve na igreja, começo da igreja, era lá embaixo ainda, um pastor, profeta, tal, ele disse assim para a gente que a igreja ia crescer e tal, e falou para o meu irmão: o irmão vai para Israel. Aí eu estava sentado e ele falou: o irmão também vai. Falei: oh, legal, glória a Deus. Só que para eu ir para Israel eu precisava de um pequeno detalhe, que eu não tinha planejado, nunca pensado nisso. Até que um outro pastor foi na igreja, e ele trouxe um estudo para famílias, para a igreja e tal. E ele falou assim: escuta, você que pretende viajar, porque eu já estava triste, tinha passado um ano e não tinha se cumprido nada. Aí ele falou assim: você que pretende viajar, você já tirou seu passaporte? Aí como é que Deus vai mandar eu para Israel se eu não tenho passaporte? Meu Jesus, aí eu fui lá, todo o processo e tal. Irmão, só fui eu tirar o passaporte. Veio a informação, uma empresa que a gente conhecia, o meu irmão tinha um contato maior com esse cidadão, que era um irmão também. E ele falou, olha, se vocês venderem 6 passagens, a 7ª vai ser de graça. Poxa, que legal, vamos tentar vender então. E a gente fez um planejamento. Vamos falar com o pastor fulano que a gente conhece, o pastor Beltrano, o pastor Cicrano. Vamos falar com esse pessoal. Fomos lá em Araçatuba, no interior de São Paulo. A gente conhecia pastores lá. Viajamos até lá, investimos dinheiro nessa viagem. Chegamos lá, falamos, não deu em nada. Aí fomos falar aqui na região de Sorocaba, Tatuí, Itapetininga, falar com as pessoas, oferecendo nada. Jesus amado, e o tempo passando. E a gente, não, vamos continuar, vamos se esforçar. E esse homem um dia, nesse dia que a gente foi lá, ele falou para a gente assim, ele falou: Diego, Marco, eu creio no seguinte: quem trabalha, quem se esforça, Deus abençoa. Nunca me esqueci dessa palavra. E a gente combinou, vamos continuar. No fim, faltando 2 meses para a viagem, nós vendemos as 6 passagens aqui na região, para pastores da região. E eu fui para Israel, meu irmão já tinha passagem dele garantida, eu fui com essa passagem free, que foi me dada, foi uma grande bênção, para a glória do Senhor. Mas para acontecer isso, tinha um processo. Tinha uma palavra, oração, tive que tirar o passaporte, e tive que me programar financeiramente para ir. Na verdade a gente nem tinha muito dinheiro, a gente fez uma campanha aqui na igreja, os mais velhos devem lembrar, a campanha da bolacha, né? Nós levamos uma mochila cheia de bolacha, de tudo quanto é tipo, e tangue também, levamos tangue, né? Lembra do tangue? Acho que tem até hoje, né? Nós levamos, e lá na hora do almoço, o café da manhã, o jantar estava no esquema, e na hora do almoço, alguns irmãos iam almoçar nos restaurantes, nós ficava lá um grupo de pastores, né? Por isso que eu tenho horror a pobre. Brincadeira. Brincadeira à parte.
os pastores reunidos e a gente lá, e vamos orar, Senhor, obrigado pela bolacha, e comendo bolacha, pegamos suco numa jarra que um irmão lá conseguiu, botou água dentro, o tangue, não tem nada para mexer, vai com o dedão mesmo, e tal, e toma daqui, toma dali. Eu sei que nós ficamos 13 dias, no 9º dia eu já não aguentava mais ver bolacha na minha vida, mas tivemos que comer os 13 dias bolacha. Enfim, foi uma bênção a viagem, foi maravilhosa para a minha vida, mudou conceitos na minha mente, glória a Deus por isso. Mas para isso acontecer, a gente teve que se planejar. Ou seja, primeira questão aqui que eu quero citar nessa manhã: você vive de acordo com a sua realidade financeira? Porque tem alguns crentes que têm essa mania, e eu já falei aqui, eu tive isso no passado, né? Passado é passado, tal. Eu já trilhei alguns caminhos no passado, porque eu só me estrepei. E eu vejo hoje algumas pessoas que eu conheço trilhando o mesmo caminho, e meu pai, sábio como era, ele falava assim: filho, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Porque você aconselha as pessoas, você fala assim, gente, tal. Quantas pessoas vieram falar comigo, pastor, eu queria uma opinião sua, porque aconteceu isso. O que o senhor acha? Bom, irmão, eu já passei por esse caminho, tal, você devia fazer isso. Ah, tá bom, o cara vai e faz ao contrário. Enfim. Por isso que eu quero, estou pensando até estudar psicologia, mais, né? Porque eu já estudo um pouco, quero estudar mais, eu quero tirar um diploma. Porque aí a pessoa vem falar comigo, como pastor eu não posso cobrar nada, mas como psicólogo eu posso. Né? Você ouve o cara 3 horas falando com você, você é obrigado, amém, irmão, vou orar por você, te dou esse conselho. Agora, você é psicólogo, você ouve, se o cara fizer ou não, o cara está pagando mesmo, né? Então tudo bem, enfim. Você vive de acordo com a tua realidade financeira? Provérbios 17:16. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Por quê? Porque quando você é mais jovem, você ganha o seu salário, você fala assim, meu Deus, ganhei o salário, agora eu vou comprar, uau, vou comprar. Aí você começa a comprar, você paga a conta de energia, a conta de água, você paga aluguel, você paga a prestação da casa, a prestação do carro, Jesus amado, né? IPTU, ISS, o raio que eu parto que tem hoje em dia, IPVA, né? Fiquei com uma inveja santa de um irmão lá, que eu conheci nos Estados Unidos, o cara tinha um carro 2022, que valia uma caminhonetona, linda, andei nela 3 horas e meia, não queria nem sair de dentro. Né? Aí, estou brincando esse negócio de inveja santa, tá? Mas eu perguntei para ele, irmão, quanto que você gasta aqui para manter esse carro aí e tal? Ele falou, pastor, aqui é $65 por ano. Carro que for, $65. $65, R$360, Jesus amado, lá no Brasil. Só o IPVA é uma facada que começa aqui e vai embaixo. Né? Enfim, para que serve o dinheiro na mão do tolo? Que o tolo ele não tem sabedoria, ele gasta além do que ele recebe. Inventaram um negócio chamado cartão de crédito. Conhecem? Como tem gente se lascando por causa do cartão de crédito? Porque ele compra pela fé, né? É pela fé, né? Porque ele não tem dinheiro, ele compra pela fé. Eu vou comprar pela fé em 10 vezes e eu vou conseguir pagar. Mas em 10 vezes, você tem dinheiro sobrando para isso? Não, Deus proverá. Aí depois ele começa a procurar a igreja para fazer campanha financeira para Deus ter misericórdia dele, para pagar as contas que ele fez. Ou seja, o tolo, o que não tem sabedoria, ele gasta aleatoriamente, ele vai comprando as coisas, ele vai gastando. E infelizmente, né, muita gente hoje dentro das igrejas estão endividadas, porque ele não tem um planejamento financeiro na sua vida. Ele não consegue se planejar. E planejamento hoje, financeiro, irmão, irmã, é tudo na tua vida. Por isso que Jesus falou, eu repito, você vai construir algo, você vai fazer, senta e calcula. O outro texto de Provérbios, capítulo 13, versículo 11, diz assim, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos, terá cada vez mais. Pastor, mas não dá para eu juntar, pastor.
Não dá, porque... Eu já tentei juntar. Eu estou falando por mim agora, tá? Eu já tentei no passado juntar dinheiro. Mas você juntava tipo 500, 600 reais, aí você olhava ele para ele assim, ele olhava para você e falou, eu estou louco para ir embora. Aí você inventava uma coisa para comprar como eu. Meu irmão, eu já estou falando sério, eu já passei por esse caminho. Meu nome já ficou sujo. Eu já emprestei dinheiro e não me devolveram. Eu já usei cartão sem ter dinheiro. Já contei aqui, quando eu era meu filho pequeno, 8, 10 anos de idade, a gente voltava da igreja de Osasco, e às vezes no domingo à noite a gente comia uma pizza, né? E num dia lá, a gente saiu, não tinha dinheiro, falei, hoje não tem dinheiro nem nada. Aí meu filho no caminho falou assim, ô pai, não vamos comer pizza hoje. Ele falou, ô filho, hoje o pai está sem dinheiro. Ele falou assim, não, dá um cheque. Dá um cheque. Eu falei, para explicar que para dar um cheque você tem que ter dinheiro no banco para cobrir o cheque, né? Na cabeça dele não entendeu muito. Ou seja, aprender a guardar dinheiro. Hoje em dia tem planos e mais planos aí que você pode guardar 30 reais por mês, 40 reais, 50 reais por mês. Pastor, mas não dá. Dá, meu irmão. Para de gastar dinheiro com pizza, com lanche. O lanche, né? Lanche hoje você gasta 25 paus, vem 2 lanchão aí, não. Irmão, economiza, guarda um pouco de dinheiro. Para quando chegar no final do ano, você tem uma graninha extra para o teu Natal. Você tem um dinheiro extra até para você viajar, se for o caso. Posso ouvir um amém? Amém. Muito obrigado. Provérbios 21:5 diz assim, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Eu estou citando Bíblia, tá, gente? Por que será que a Bíblia ensina isso? O seu sucesso pessoal na vida financeira tem mais a ver em como você gasta do que quanto você gasta. Que as pessoas não se planejam financeiramente falando. E eu citei aqui algumas questões. Eu antes de ir para os Estados Unidos, o pessoal falava assim, não, vai lá no Walmart lá, camisa lá é $20. 20 dólares, uma carça lá é $25. É mesmo, barato, né? É em dólar, né, bestão? Né? Um pastor amigo meu disse assim, Diego, coloca no coração o seguinte, quem converte não se diverte. E eu fui com a mente de um cara de 61 anos de idade que pensa no futuro. Tá? Bom, mas eu estou nos Estados Unidos, eu vou comprar uma camisa aqui. Fui na loja lá, $23. Uma camisa igual essa, e não era de marca, né? Tá? De marca é caro, mas a camisa assim, comum. Tem gente que paga $23 para chegar aqui e falei, comprei nos Estados Unidos. Ó, tem até aqui um selinho. Aliás, o selinho não está nem aqui, está aqui atrás, ninguém vê, né? Aí eu calculei, $23 vezes, vai dar R$130 à vista. Pô, eu posso comprar lá na Renner, na Riachuelo, por mesmo preço, a mesma camisa, em 5 vezes sem juros. Por que eu vou gastar aqui, encher a mala, para depois pagar peso de mala? Não vou comprar. Eu fui assim, tentado, mas eu resisti à compra e ela fugirá de vós. Resisti. Para não dizer que eu não comprei nada, comprei uns chaveiros que eu trouxe para um ou outro aí e tal, né, a minha família, mas segurei. Por quê? Porque é tudo caro, é tudo em dólar. A gente está aqui e trabalha com merreca, real, né? E lá é dólar. Converte para você ver, você não compra nada. Eu falei aqui, almocei, eu e minha esposa, vamos no restaurante brasileiro. Primeiro dia que chegamos lá no sábado, a menina levou a gente, restaurante brasileiro, que maravilha, vi feijão, glória, arroz, carne, salada, comemos, enchemos o prato, fomos pagar $42. O almoço meu e dela, R$235. Falei, Jesus amado, não vou, mas nem a pau eu compro mais. Não vi a hora de chegar a quinta, que chegou na casa da Júlia, a Marluz que estava lá fez uma comida, um arroz e feijão que eu comia assim até não aguentar mais. Porque depois era lanche, e lanche é caro, pizza é caro, os caras só comem lanche e pizza. Ou seja,
depois de uma certa idade, você aprende a pensar no futuro, a guardar um pouco de dinheiro, a entender como funciona o sistema financeiro do mundo, do Brasil principalmente. O Brasil é um país instável financeiramente. Então você tem que aprender a guardar um pouco de dinheiro. Ou seja, não é como você gasta, é quanto você gasta. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Segundo, quero falar sobre planejamento espiritual. Você já planejou, por exemplo, ano que vem você orar com a tua família? Orar mais, orar junto. Chamou teus filhos assim, vamos orar nós aqui? Você já fez isso na sua casa? Quem tem filhos aqui? Quem é filho aqui? Todo mundo, né? Você já fez isso, esse planejamento? Não, eu vou orar. Eu vou orar com meu filho, com a minha filha. Por quê? Porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ela crescer, ela não vai se desviar desse caminho. Então eu vou investir no meu filho, eu vou orar. Só que você chega do trabalho cansado, você fala assim, mas eu estou tão cansado hoje. Vamos deixar para amanhã? Você tem que planejar isso. Colocar um dia por semana que seja, 2 dias por semana que sejam, para você orar com a tua família, ler a Bíblia com eles. A Bíblia foi feita para ler, inclusive com os filhos. Tem um texto em Deuteronômio capítulo 6, versículo 8 e 9. Diz assim, Deus falando através de Moisés para o seu povo sobre a lei, sobre os mandamentos. Ele disse assim, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Porque naquela época não tinha muita coisa escrita como nós temos hoje. Hoje você tem a Bíblia no celular, eletrônica, você tem a Bíblia escrita. Você pode ler no Brasil, irmãos, glória a Deus, você pode ler a Bíblia em qualquer lugar. Qualquer lugar. Então, planeja ler a Bíblia diariamente. Planeja orar mais. Por exemplo, ano que vem eu vou colocar como isso. O ano passado a gente lançou um desafio aqui, alguns irmãos leram, no começo desse ano a gente deu até um certificado que a gente criou aí, para tipo assim, você leu, está aqui para você mostrar para os outros que você leu a Bíblia toda. Tomara a Deus que em janeiro algumas pessoas, quando eu perguntar, disse, pastor, eu li a Bíblia esse ano todo, aleluia. Você já leu? Ótimo. Ano que vem, leia de novo. Esse é o meu projeto, meu planejamento para o ano que vem. Eu quero ler de novo. E vai ser, se Deus permitir, acho que é a 4ª vez. Quero ler de novo. Por quê? Porque cada vez que eu leio, Deus revela algumas coisas diferentes. Naquela época, o povo não tinha esses escritos. Esses manuscritos não eram para todos. Mas eles ouviam. Então qual foi o conselho de Deus? Escreve na parede, escreve num papelzinho. Antigamente tinha alguns depois disso, antes de Jesus, né? Eles usavam um negócio chamado filactério. Era tipo uma caixinha com uns escritos de alguns textos dentro. Então alguns deles colocavam no braço ou colocavam na testa. E, por exemplo, durante o dia que ele queria ler, ele abria a caixinha, puxava assim, lia um texto e voltava, ou do braço. Ou seja, Deus está falando para ele, escreve nos batentes das suas portas, escreve no seu portão, escreve em algum lugar para você passar e ver e ler, para você lembrar. Que é o teu Deus que cuida de você, é o teu Deus que quando você está dormindo cuida da tua vida, livra-te de todo mal, sustenta você, ama você, deseja passar a eternidade com você. Então não se esqueça, tenha um tempo de oração, tenha um tempo a sós com Deus, busque a Deus, busque ao Senhor enquanto se pode encontrar, e hoje a gente ainda pode encontrar Deus, Ele está disponível, aleluia. Ou seja, mas você precisa planejar isso. A gente acabou de orar aqui com o pastor Jackson pelas pessoas que estão enfermas, e Deus tem ouvido a oração que é feita nesse lugar. Tiago capítulo 5, a parte B do versículo 16 diz, orem uns pelos outros para serem curados, a oração de um justo é poderosa. A tua oração tem poder. Eu já falei isso aqui umas 10 vezes esse ano. A tua oração tem poder, meu irmão, minha irmã.
Deus acredita na tua oração. O diabo sabe que a tua oração tem poder. Só você que não acredita. Você precisa acreditar. Você precisa orar mais, você precisa se planejar na sua oração. Pastor, mas eu oro. Então, leia livros, leia a Bíblia, melhore o teu vocabulário, fale com o Senhor. Quer melhorar o teu vocabulário? Leia os Salmos de Davi. Se tem alguém que sabia escrever alguma coisa para Deus, era Davi. Senhor, a minha alma anseia por ti, como a corça anseia pela água, a minha alma anseia por ti, meu Deus. Pô, fala essas coisas para Deus, planeja isso. Quanto tempo você passa na frente da televisão, meu irmão, minha irmã? Quanto tempo? Você já parou para calcular quanto tempo você assiste? Por exemplo, um filme, no mínimo 2 horas. Uma série, 45 minutos, 1 hora. Uma novela, 45 minutos a 50 minutos, quando você assiste um capítulo. Quando você vai fazer aquele esquema que muita gente faz, você passa 4, 5 horas. Aí você fala o seguinte, poxa, pensa assim, o que eu poderia estar fazendo agora? Eu não tenho direito de assistir? Lógico que tem, mas precisa ser todo dia. Por que você não lê um livro? Por exemplo, falando de planejamento profissional, por que você não procura curso? Hoje o que mais tem são cursos online. Você pode melhorar o teu currículo. Não, mas eu estou bem onde eu estou. Tá, até quando? Até quando vai durar a empresa que você trabalha? Por que você não tem? A maioria dos brasileiros não tem plano B. O plano B dos brasileiros é correr para a igreja e fazer novena, centena, campanha, sacrifício. Você tem que ter um plano B. Qual é o plano B? Não, eu perdi o emprego aqui, mas eu sei fazer isso. Eu vou quebrar o galho. Enquanto eu não arrumo algo melhor, fazendo isso. Ou seja, o que você precisa fazer para mudar a tua situação hoje? Qual é o teu planejamento? Ou você está satisfeito assim? Não, para mim está bom. Eu estou aí vivendo a vida, né? É uma luta. Quando eu recebo o salário, eu fico, aleluia, glória a Deus. De repente, já foi. Só o mês que vem agora, quando eu receber. É assim que funciona a tua vida? Foi assim, ou é este o desejo de Deus para você? Claro que não. Deus, Ele abençoa a todos. A bênção do Senhor, Provérbios fala sobre isso, enriquece e não acrescenta dor alguma. Poxa, então por que as coisas não acontecem? Porque você está estagnado, acostumado. Você acha que você é velho. Eu já sou velho, vou fazer curso para quê? Para melhorar a tua cabeça. Não sei se você sabia que músicos, quem aprende música, tocar algum tipo de instrumento, dificilmente no final da vida vai perder memória ou vai ter aquele mal de Parkinson. Segundo estudos aí de cientistas e médicos. A maioria das pessoas que tocam algum tipo de instrumento provavelmente não terão nenhum tipo de problema desses. Poxa, então eu sei disso, que eu vou fazer? Eu vou aprender o violão. Posso citar aqui o pastor Fernando, né? Posso citar o pastor Fernando? Pastor Fernando veio aqui para a igreja, a gente abriu a escola de violão, ele está lá. Uma briga com os dedão dele ali, com o violão, mas está aprendendo. Botando a cabeça para funcionar. Ai, mas é sábado, 10 da manhã, nossa, eu tenho que dormir. Então continua dormindo, meu irmão. Depois você não reclama. Você tem que pensar na tua vida. Vou repetir aqui Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbios 19:15 diz: a preguiça leva ao sono e o preguiçoso passa fome. Você olha para os jovens hoje, alguns, né, não vou generalizar, alguns jovens e adolescentes hoje, já estou terminando aqui, tá? Você olha para a vida deles, como eles são cansados hoje, né? Como são cansados, né? Fala, escuta, vamos fazer outra coisa? Mas que hora que vai ser? 9 da manhã. 9 da madrugada? Não, esse horário, esse é o madruga, né? Tem jovens que levantam cedo, que vão lá, tem adolescentes, mas tem uns também, Jesus amado. Aí lá na frente, ele olha para o outro e fala assim, poxa, você viu, o cara se deu bem na vida. Lógico, né?
Ele se esforçava, levantava de manhã, fez curso, se aproximou, como eu já disse aqui, uma dica para você ter um planejamento profissional bom, financeiro bom. Se aproxime de gente inteligente, se aproxime de gente que fale coisa boa, que possa acrescentar alguma coisa na tua vida. Como diz Eclesiastes 3:1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Meu irmão, minha irmã, quais são as suas metas para 2025? Tem gente que fala assim, se eu chegar lá tá bom. E dali para frente? Como é que vai ser a tua vida? Entenda, um parênteses aqui, eu sempre falo, a Bíblia ensina isso. Deus cuida de nós, tá? Jesus ensinou sobre isso. Esse é um texto muito clássico e também muito mal interpretado, porque Jesus está falando sobre algumas questões. Aí ele diz assim, busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E o texto é claro, diz assim, e todas estas coisas serão acrescentadas. Que coisas? Que ele está descrevendo: comer, beber e vestir. O que Jesus está dizendo? Deus, se você confiar nele e buscar o reino dele, ele não vai deixar você sem vestir, sem comer e sem beber. Só que tem gente que interpreta o seguinte: busque o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não, pera um pouquinho, se fosse assim eu ia ficar em casa o dia inteiro, lendo Bíblia, orando, e ia cair dinheiro do céu, e eu ia viver minha vida. Não é assim que funciona. Coisas básicas, Deus cuida da gente, Deus não deixa faltar. Deus cuida, Deus não deixa faltar, coisas básicas. Agora, o resto você precisa se programar, você precisa ter alvo, você precisa ter metas, você precisa ter um planejamento. Por isso que Salomão escreveu Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Um parênteses aqui rapidamente, não tenho mais tempo para falar, mas quem sabe eu fale sobre isso à noite. Você precisa entender o poder das sementes que você tem na mão. Que sementes? O teu salário, o teu dinheiro, a tua vida, o teu tempo. Você precisa entender que são sementes. Você semeia o tempo seu na obra de Deus, você semeia o seu dinheiro na obra de Deus, você semeia o seu talento na obra de Deus, você semeia o teu talento, a tua capacidade lá na empresa onde você trabalha, e você precisa entender o poder que tem nessas sementes, tá? Para encerrar aqui, o filme um dos filmes que eu gostava muito de assistir, o John Travolta lá, Os Embalos de Sábado à Noite. Teve alguém que já assistiu esse filme aqui? Obrigado, não sou só eu. Tem uma hora que o John Travolta, novinho, o sonho dele no final de semana era ir para a discoteca, dançar, porque ele dançava bem, todo mundo batia palma para ele, e ele ficava todo feliz e tal. Aí um belo dia ele está trabalhando, ele chega lá e passa numa rua, que a gente até passou lá, só não tinha a mesma loja, né? E aí ele viu uma camisa, aí ele viu a camisa bonita e tal, aí ele parou, falou pro dono assim: quanto é essa camisa aqui? $15, eu vou te dar 5, e depois quando eu tiver os 10 eu venho buscar. Ele falou: não, te dá um recibo. Não, eu confio em você. Ele falou: não confio em mim. O dono da loja falou. Aí ele continua andando, chega lá onde ele trabalha, está fechando a loja, ele fala assim: ô chefe, você pode me liberar uma grana? Ele falou: não, aqui não, você sabe, aqui não tem dinheiro, vale é só na segunda-feira. Pô, mas todas as empresas dão na sexta, porque você tem que... Não, porque eu sei que você vai pegar esse dinheiro, você vai gastar tudo, e na segunda-feira você não vai ter nada. Então, por isso que aqui a gente dá na segunda. Você tem que pensar no seu futuro. Aí ele fala para ele assim: o futuro que se dane. Aí o dono da loja fala para ele assim: não, o futuro dana você.
Se você não guardar, se você não se programar, você vai se lascar. Por isso que eu estou falando hoje de planejamento, porque você ainda tem ainda essa semana de novembro, dezembro, para você programar 2025. E o resto da sua vida. Amém? Se tiver tudo bem para você como está hoje, não, está tudo bem, tudo legal. Eu estou com o nome sujo, mas Deus está comigo. Eu estou devendo as cuecas, mas está tudo bem. Não, você precisa se programar para isso. Você precisa se controlar. Você precisa dominar a tua vida. Você precisa planejar. Amém? Foi bom para você? Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé juntos?